E nesse vídeo você vai ter as informações necessárias para que você feche com chave de ouro o ano que passou e se prepare para estar da melhor forma possível para viver com qualidade o próximo ano. Muitas pessoas acham que é bobinho o Ano Novo, que é uma data simbólica, quando na verdade ele é o Dia Internacional da Reflexão do que passou e como que eu faço o melhor planejamento para o que virá. Ele é extremamente necessário para que o seu tempo flua com mais qualidade. E isso significa como que eu me torno mais útil, como que eu tenho crescimento e expansão de consciência. Afinal de contas, um ano não é pouca coisa. Não é um tempo a ser perdido, ele é um ciclo da natureza de 4 estações e se você parar bem para pensar, a gente vive algumas dezenas de anos, não são muitos, então aqui vão ter 7 considerações para que você analise o ano que passou com qualidade, para fechar, para não deixar prisões, coisa que está te sobrecarregando e gerando peso, e se preparar para viver com mais leveza e qualidade humana, né? Porque vida, qualidade de vida, todos os seres vivos têm, com qualidade humana o seu próximo ano. Então vamos lá. A primeira consideração, qual que é? O que você aprendeu esse ano? O que você aprendeu sobre você mesmo? O que você aprendeu no relacionamento com as pessoas para lidar melhor com o outro, para lidar melhor consigo, com sentimentos que são mais pesados? Então, assim, cólera, raiva, vaidade, né? Como que eu não deixo esses sentimentos subirem à minha cabeça? O que eu aprendi sobre mim este ano que me tornou uma pessoa maior? Quais foram as colheitas, né? O que eu aprendi sobre as colheitas que eu tive esse ano? Então, quando você para pensar esse ano, o que você colheu, o que você aprendeu, o que te tornou mais sábio? É muito importante a gente entender quais são esses pontos na nossa vida, porque cada fase a gente vai ter um foco de aprendizado e cada pessoa também tem um foco do que ela está sempre ali buscando evoluir na vida dela. Então, o primeiro ponto é você anotar num papelzinho o que você aprendeu. O segundo ponto é: quais são as prisões que eu tô levando para o próximo ano e que eu não gostaria de levar, né? Então, qual que é esse peso que você está carregando aí nas suas costas, que fez com que o seu ano fosse mais lento, que fez com que você procrastinasse, reclamasse, que são energias mais pesadas que te geraram frustração, irritação. Então, o que acontece? A gente não quer levar essas energias para o próximo ano. Então, a gente precisa fazer um fechamento dessas contas. Então, para pensar aí na sua cabeça. Quais foram as crises, as adversidades, as mágoas, as irritações que você teve nesse ano que passou? Doeu muito? Foi muito caro? Mas quando a gente fecha a conta, a gente precisa entender o que eu aprendi. Por que valeu a pena eu passar por tudo isso? Né? Então, Larry, essas dificuldades que eu passei me fez me tornar uma pessoa melhor nisso, nisso e nisso. Se você não fecha a conta, se você não põe assim, nossa, Larry, isso aqui foi muito pesado, me custou muito caro, mas também aprendi isso, isso e isso, me relacionei melhor com tais pessoas, conheci tais pessoas, isso me fez buscar tais livros, tais cursos, conheci novas pessoas a partir desses cursos, por causa dessas dificuldades que eu tive. Então, quando a gente fecha a conta do passado, o que a gente faz? A gente desfaz essas prisões, né? Então, a gente está querendo evoluir, a gente quer crescer em algo na vida, mas a nossa vida está procrastinando, tá ali, ó. Você quer voar, mas fica aqui assim, ó, na inércia em algumas áreas da sua vida. Por quê? Porque você está carregando mágoas, porque você está preso em sofrimento, em prisões. Então a gente precisa olhar assim, tá? Quais são as prisões que eu estou vivendo hoje? Pontua. O que eu gostaria de ter evoluído e não evoluir? Quem são as pessoas que eu tive desavenças e que eu ainda tenho que fechar a conta com elas, né? Porque quando a gente dá tchau para essas pendências que nos amarram, a gente se livra dessas prisões, se livra do passado e a gente está pronto para focar essa energia mental que a gente está focando nessa parte que está gerando mais procrastinação, energias destrutivas, frustrações, julgamentos, né? As pessoas se julgam muito, a gente deixa tudo isso de lado e se prepara para viver um ano focando essa energia em coisas que vão nos agregar mais valor. Então é muito importante a gente parar para olhar isso. E aí, gente, muitas vezes, assim, eu vou contar um exemplo meu para vocês entenderem melhor. Quando eu era mais nova, muitas vezes eu deixava de fazer as coisas que eu queria porque eu estava buscando o reconhecimento dos meus pais, por exemplo. Eu não me conhecia
conhecia direito, e aí buscar o reconhecimento dos meus pais era o caminho mais óbvio ali que eu tinha para fazer na minha vida. Então, assim, quais são as coisas que você ainda está querendo, mesmo que inconsciente, agradar as pessoas ao seu redor, que você está querendo buscar se encaixar dentro de caixinhas, de padrões sociais, mas que isso de fato para você não é valor. Então, muitas vezes, esse fechar as pendências, dar tchau para essas prisões que a gente está vivendo, também leva em consideração a gente olhar coisas mais profundas que a gente está querendo ter na nossa vida, mas não necessariamente isso é um grande valor para a gente. E aí, às vezes, até justifica a gente não querer fazer isso, não conseguir, não querer fazer isso fluir na nossa vida. Então, o primeiro ponto é o que eu aprendi, o segundo ponto é me libertar dessas prisões que vão gerar procrastinação, que vão gerar dores, doenças no próximo ano. Então, quais são essas pendências que eu preciso fechar, tanto com pessoas e principalmente comigo? E o terceiro ponto é o perdão. O perdão, ele é o quê? Ele é o momento que eu paro e eu reconheço os meus erros e eu me concedo esse perdão de, por exemplo, ter perdido tempo nisso, ter investido energia em alguém que não me gerou ali a minha expectativa. Então, assim, o momento que eu reconheço os meus erros e concedo o meu perdão, eu também me torno uma pessoa mais humana para fazer isso com o outro. Então, eu sempre faço comigo e faço com o outro. Então, quais são os perdões aí na sua vida que você precisa reconhecer no outro e conceder esse perdão para ele? Quando a gente faz esse processo do perdão, o que a gente se torna? A gente se torna uma pessoa mais segura, mais leve, mais tranquila. Então, assim, perceba nas suas irritações, quando você pensa nas pessoas, principalmente as pessoas mais próximas, as coisas que te irritam, as coisas que você fala que tem um peso, as coisas que te geram. Quando eu estou atendendo as pessoas, dá para perceber as pessoas, como elas mudam dependendo da pessoa que elas falam. Então, assim, começa a ter mais autoobservação de você, para que você conceda esse perdão das coisas que aconteceram no decorrer do ano que você não conseguiu, das coisas que você errou, conceda esse perdão para você e para as outras pessoas também. O quarto ponto é que nós somos seres humanos que viemos aqui para expandir em amor. Então, nesse ano, para quem foram as pessoas que você conseguiu expandir esse amor, né? Nós somos seres sem limitações, nós somos, na questão da expansão do amor, a gente veio aqui para expandir mais, mais e mais. Então, a gente sempre tem muito desse amor para dar, mas a gente precisa permitir que isso aconteça. Então, esse ano, quem foram as pessoas que você conseguiu expandir esse amor, certo? Anota esse ponto aí. O quinto ponto é o quanto que você admirou a natureza. E por que esse ponto é importante? Porque a natureza, ela tem um fluxo perfeito. Ela tem um fluxo de Deus, então tudo acontece em harmonia, os pequenos detalhes fluem de uma forma perfeita. Então, quando a gente observa a grandiosidade, primeiro que a gente sai aqui do nosso ego e a gente expande para os detalhes que já estão ali presentes, que estão fazendo com que tudo flua com muita sabedoria, com muita maestria. Então, quando a gente reconhece o belo, reconhece o detalhe, né? Reconhece o dar e receber de cada processo, a gente também automaticamente por tabela faz isso dentro de nós. Então que isso se torne no próximo ano seu um hábito. Ah, Larry, eu não fiz muito disso. Ótimo, então você pode fazer agora. Você pode pôr seu tênis e fazer uma caminhada ou observar as coisas ao seu redor. Então, assim, use isso como uma referência para você ter na sua vida, porque também vai te ajudar a contemplar as fases da vida. Quando a gente olha na natureza, por exemplo, essa árvore que está aqui atrás de mim, tem flores lindas ali no topo da árvore, mas também tem flores aonde? No chão, que estão mortas. Então, quando a gente observa o ciclo da natureza, a gente vai ver o que acontece. As plantas nascendo, as plantas amadurecendo, as plantas morrendo. A gente tem tudo isso acontecendo na nossa cabeça também, na nossa vida, em várias áreas da nossa vida, tem coisas que estão nascendo, tem coisas que estão amadurecendo, tem coisas que estão morrendo. E quando a gente, inconscientemente, quando a gente observa a natureza, a gente também contempla esse processo, esse fluxo que está dentro de nós. Então também traz essa
tranquilidade de que muitas vezes na nossa cabeça de humano, na nossa mentalidade, no racional, a gente quer que as coisas sejam mais rápidas, mas tudo tem seu tempo, tudo tem o seu processo. Admirar a natureza tem esse poder dentro de nós, por isso que é tão importante. Esses são os 5 pontos que vão nos ajudar a evoluir de forma espiritual, para que a gente não continue errando no emocional, para que a gente consiga evoluir de forma mais prática, mas a gente não consegue evoluir com metas, com foco, com objetivo, muitas vezes, se a gente não faz esse processo de autocuidado do mental. O próximo ponto é o planejamento em si. Então, quando eu vou me planejar, o que eu tenho que pensar? Para onde que eu tenho que direcionar a minha energia? Tudo na vida que a gente quer que cresça, a gente precisa de disciplina. A disciplina, ela é um ponto importantíssimo que viabiliza o crescimento das coisas na nossa vida. Então, por exemplo, vamos supor, para eu plantar essa árvore, no começo, nos primeiros 1 mês, né, que a gente coloca ali a árvore enxertada na terra, a gente tem que ficar aguando todo dia, tem que ter um cuidado maior. Depois, a natureza se encarrega de fazer esse processo fluir. Mas no começo, a gente sempre tem que ter mais disciplina. A disciplina, ela vai permitir com que a gente dê vida para que essa árvore esteja aqui. Então a disciplina, ela tem esse poder de renovação, ela tem esse poder de gerar fluidez na nossa vida, tanto na área física, moral, espiritual, psicológica. Então, quando você pensa no próximo ano, quais são os pontos na sua vida que você quer ter mais disciplina? Lahi, as coisas que mais me sobrecarregaram no ano que passou foi cuidado com a minha saúde, foi o relacionamento com as pessoas. Então, por exemplo, o que eu preciso fazer todo dia para que eu tenha mais leveza em relação à saúde? A gente não pode ficar vivendo muito tempo com um problema. Por exemplo, esse copo aqui que eu tô bebendo, vamos supor que ele tenha meio quilo. Se eu fico segurando ele um tempo aqui assim, ó, ele tá leve. Mas quanto tempo que eu aguento sustentar ele aqui? Daqui 1, 2 horas, esse copo vai ficar extremamente pesado, eu vou começar a ter dor no meu braço. E por que que eu simplesmente estou segurando o copo? Por que que eu não solto? Então, os problemas na nossa vida, a gente tem que se permitir soltar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu pratico muito exercício físico e eu tenho disciplina com isso desde muito nova, porque eu percebi que eu tinha uma tendência a engordar muito rápido. Então, assim, em algum momento eu falei assim, ou eu vou viver minha vida inteira sofrendo por causa disso, ou eu vou ter disciplina em relação a isso. Muitas vezes quando as pessoas vão em restaurantes e comem muitas coisas, agora eu fiz uma viagem esse ano para Disney que todo mundo comia coisas muito gostosas e eu já tinha feito as pazes com a minha disciplina, com quais momentos que eu vou sair fora da minha rotina, quais momentos que vale a pena ou não vale a pena. Então eu entendi como que meu corpo funciona e eu criei situações e condições para que eu não perca muita energia todo dia com esse problema. Então, assim, o que você precisa criar disciplina na sua vida? E para que isso aconteça, você precisa observar os erros que muitas vezes estão passando batido na sua vida. Você não está percebendo o quanto de energia você está gastando com alguns pontos dentro da sua profissão. Você não está percebendo quanto de energia você está gastando com as suas insatisfações em relação ao seu corpo, em relação à forma como você pensa, em relação aos amigos que você tem que não condizem com aonde você quer chegar. Então, assim, eu tô dando sugestões aqui só para vocês pensarem, mas isso é uma coisa que você vai ter que observar na sua vida, certo? Disciplina. O segundo ponto que eu quero que vocês observem dentro da disciplina, então assim, disciplina comigo, com o que tá não fazendo as coisas fluir na minha vida. E o segundo ponto é disciplina em relação à empatia. Empatia com você e empatia com o outro. Então assim, as pessoas estão vivendo um mundo no qual elas estão muito a todo momento focada no WhatsApp, por exemplo, nas mensagens, nas redes sociais. Parece que se você ficar 1, 2 dias sem mexer nessas redes, algo muito catastrófico vai acontecer e isso faz com que você acabe vivendo no automático. Você não tem empatia com você, o momento que você não sente o momento presente. Você tem que ter presença, você tem que ter atenção para tudo que você está vivendo. E você não consegue ter isso
Se você está todo momento com o pensamento nas redes sociais, com o pensamento no WhatsApp, começa um monte de conversa lá e as coisas não tem, as coisas têm que ter processo, começo, meio e fim. Quando você está mexendo ali nas redes sociais, no WhatsApp, você manda uma mensagem e aí o negócio tem um começo, mas não tem um meio e um fim. Então, assim, o que você está precisando? Como que você pode trazer isso na prática, esse momento de empatia? Do sentir mais com você de forma mais autêntica, o ter a troca com o outro com mais presença, olhar no olho das pessoas, não deixar passar batido as pessoas quando elas estão precisando de você e você tá ali, né? Dois seres humanos, um de frente para o outro. Se uma pessoa tá mal, por que você não pode dar mais carinho para quem tá abatido? Por que você não pode dar mais atenção para quem tá inseguro, né? Então começa a prestar mais atenção em você e no outro, compartilhar com o outro, dar respostas de forma mais verdadeira, com mais presença. E se possível, gente, quando vocês estiverem conversando com as pessoas, não estejam olhando no celular. Olha olho no olho. Se você está numa reunião, arruma a postura, esteja 100% presente. Larry, mas eu tô cansado. Ótimo, então já observa antes da reunião, tenha empatia com você. Larry, eu tô falando aqui para vocês, tenha empatia com o outro, mas eu tô cansado, então você tem que ter empatia com você antes. Antes de entrar numa reunião que é importante, fala, como que eu tô? Eu tô cansado. Hoje eu não tô tão bem. Então o que eu vou fazer para lidar com essa energia da melhor forma? Para sair desse lugar que eu tô aqui e que tá destrutivo e ir pro neutro ou pro construtivo. Então, assim, um café, às vezes você precisa escovar o dente, lavar o rosto, ir no banheiro, fazer uma caminhada. Então, você se dar esse tempo para sentir, né? Não só ir vivendo a vida no automático, assim, nossa, pedindo desculpa, falei um negócio, desculpa, tô estressado hoje. Não, perceba que você tá estressado na hora que você acorda. Por isso que a meditação ela é tão importante. Você acorda de manhã e quando você medita, você observa como você tá. Quando você observa sem o julgamento do eu tenho que estar bem ou mal, eu só observo, hoje eu não tô tão legal. Tá bom. O que você vai fazer para conseguir fluir as energias no decorrer do seu dia da melhor forma, né? Aí quando você tem empatia com você, você consegue ter empatia com o outro, por isso que é tão importante, certo? E aí, também, aí nesse ponto da disciplina, o que eu já falei que é a natureza. A natureza, ela tem essa capacidade de te gerar harmonia, de fazer com que você respire mais fundo, de que você dê valor a algo mais grandioso, né? Porque, para pensar, se você fecha os olhos aqui agora comigo, e dentre tudo que você já viu de natureza, você imaginar, feche os olhos, imagina a floresta mais bonita que você puder. Expande sua consciência ao máximo que você puder. Põe cachoeira, põe arco-íris, põe flores, põe árvores, põe tudo que você puder, capricha. Agora abre o olho. Quanto de natureza que a gente tem no planeta Terra? Não é muito mais do que você consegue conceber na sua consciência? É muito mais. Olha essa árvore, que coisa mais maravilhosa. É uma árvore que ela é uma parte, ela é um rosa, pink, né? E uma parte ela é laranja. Olha que coisa mais maravilhosa. Não sei se vocês já tinham visto isso. Eu nunca tinha visto uma árvore assim. Deus, quando ele concebeu tudo, ele foi muito grandioso. Quando a gente observa a natureza, a gente também tem esse poder de dar valor para a grandiosidade que a gente é. Para pensar, para você estar aqui agora, me escutando, vivo, respirando, tem uma série de sistemas dentro do seu corpo, sistema circulatório, sistema respiratório, tem uma série de coisas acontecendo, os seus olhos estão sendo lacrimejando, estão recebendo líquido para lacrimejar, sua boca está recebendo saliva, olha tudo que está acontecendo, gente, é muito grandioso. E aí a gente sai daquele pensamento racional, focado em um problema, em um pensamento, e a gente consegue começar a ter mais presença do milagre que é a vida, do milagre que é tudo isso fluindo de forma perfeita. Então, assim, a natureza, ela tem esse poder de fazer com que você entre num lugar mais profundo da sua essência para que você possa sentir e principalmente
se respeitar. Se respeitar a si, ao outro, as coisas que estão ao seu redor, certo? O primeiro ponto dentro do planejamento, então, é a disciplina. Disciplina para você ser mais empático com você, disciplina para você conseguir entender quais são os erros que eu estou tendo e aonde que eu preciso focar energia para ser um ser humano melhor, disciplina também na natureza. O segundo ponto é o quê? É a generosidade. Aonde, como? Aonde, como? E isso é uma pergunta que, assim, se você está escutando esse vídeo, eu quero saber a sua resposta. Eu quero saber o que as pessoas pensam quando eu faço esse tipo de questionamento. Como que você pode ser mais generoso? Tem aquela frase que diz, o homem é do tamanho da sua generosidade, não é? Pois é, a vida não é só ganhos, a vida não é só posse. As pessoas, quando elas fazem um planejamento, elas ficam pensando assim, aonde eu quero morar, quanto de dinheiro eu quero ganhar, fica muito só na posse. Mas e a troca? E você? O quanto de tempo você vai dedicar para que você possa dar, né? Então, não só focar no ter, mas no que eu sou, no que eu posso entregar. Quanto de tempo que eu consigo dedicar para ser generoso e fazer isso de forma que eu tenha atenção, de forma que o meu tempo tenha qualidade. A vida não é só sobre ganhos, mas também um equilíbrio do que eu posso dar. Então, pensa na hora que você for colocar o seu planejamento, o que é a generosidade para você, como que você vai colocar isso com uma frequência. Uma vez por semana, uma vez por mês, você focar uma energia para trabalhar o seu dar, que você já tem aí como essência, e é só o transbordo, certo? Então, primeiro ponto dentro do planejamento, disciplina, o segundo é generosidade, e o terceiro é como que eu posso me tornar mais humano, né? Então, muitas vezes a gente acaba se comprometendo só com as minhas metas, com a minha vida e aos poucos com algumas coisas que tem ao meu redor. Mas não, como que eu posso também me tornar uma pessoa no qual os problemas que estão acontecendo no mundo, eu também posso fazer um pouquinho para trabalhar isso. Então, por exemplo, se no mundo tem muito ódio, tem muita competição, como que eu paro e cuido disso dentro de mim? Porque se eu diminuo o ódio, a competição dentro de mim, eu também diminuo o efeito disso no mundo. E aí, gente, olha para vocês verem, muitas coisas que eu tô falando aqui, a gente já trabalha dentro da meditação, todo dia de manhã. Se você parar, começando por 2, 5 minutinhos, parar, sentar nos ossinhos da bunda, arrumar a postura. E aqui, ó, só prestar atenção na forma como você inspira o ar. Faz comigo agora, inspira o ar. Presta atenção no que você sente quando você inspira. Segura um pouquinho o ar, não inspira com tudo. Inspira, segura, expira devagarzinho, segura antes de inspirar. Traz atenção para cada uma dessas etapas. Então, ó, quando você está inspirando o ar, eu estou recebendo do mundo. Quando eu seguro, como que eu estou segurando isso que eu recebo? Quando eu expiro, ó, como que eu dou? Muitas vezes as pessoas estão inspirando assim, ó, tá dando com pressa, calma. A vida é o intervalo entre a primeira inspiração, quando você nasceu da barriga da mamãe, até a sua última expiração aqui na Terra. E no intervalo entre a sua primeira inspiração e a sua última expiração aqui na Terra é o tempo que você vive a sua vida. Como que você se sente? Então eu inspiro o ar, como que eu me sinto nesse intervalo entre a inspiração e a expiração? Pelo intervalo da sua inspiração e da sua expiração, a gente vê a qualidade que está a sua vida, certo? O próximo ponto é o quê? Bondade. O que eu posso fazer que estimule eu desejar o bem, eu beneficiar as pessoas, a mim e aos outros? Como que eu posso trazer isso como rotina no meu dia a dia? E aí, para mim, a meditação e o treino entram como isso. O treino é um momento que, assim, se eu tenho alguma toxina emocional, física ali, eu acordo com dor nas costas, meio travada, que eu durmo na mesma postura a noite inteira.
Aí eu acordo meio travada, mas eu faço um exercício, um alongamento, isso já vai soltando e isso faz com que eu me torne uma pessoa muito melhor. Eu me sinto muito mais segura de ter o pensamento de que por onde eu entro, eu torno o ambiente melhor. Então, isso é o meu ponto de vista com o meu aprendizado que eu tive da vida. Eu fico muito curiosa para saber qual que é o seu. O que você pode trabalhar de bondade na sua vida para que isso a gente planta sementinhas para que você deseje o bem, para que você se beneficie, beneficie os outros e aí aos poucos a gente consegue colher isso. Mas você não consegue colher se você não plantar, se você não tiver disciplina com isso na sua vida. E isso é perfeito se estiver dentro do seu planejamento, certo? Quero saber também o que é bondade para você, como que você pode trabalhar isso, que ideias que veio aí na sua cabeça. Para te ajudar a pensar também, você pode pensar nas pessoas que são referências na sua vida, ao seu redor, o que elas estão fazendo. Que você fala assim, caraca, a pessoa, fulano é muito bondoso, ele faz isso, isso e isso. A forma como as pessoas inspiram e mexem com você podem te trazer muitas ideias. Porque se te toca, é porque é algo que você também pode transbordar na sua vida. O próximo ponto é o quê? O julgamento. Olha, o julgamento é uma das coisas que mais traz sofrimento emocional, doenças físicas, doenças posturais. Então, como que eu posso, Larry, parar com esse chicote que eu fico na mão aqui? As pessoas estão aqui assim, ó, com o chicote. Eu tô procurando para ver se tem alguma coisa para eu bater aqui. Assim. As pessoas ficam assim, né? Com o chicote, usa os pensamentos como se fosse isso aqui. Quer ver? Peraí, deixa eu tirar o peso, que senão eu vou me machucar. As pessoas ficam com o chicote na mão, ó, sendo seus maiores algozes. Ela fica assim, não, porque eu podia ter feito isso melhor. Não, porque bibibi, bibibi. Não, porque nananana. E aí a hora que você vê, você tá a maior parte do seu tempo gastando a sua energia elétrica aqui da sua cabeça com coisas destrutivas. Quando a gente começa a observar, isso a gente chama na neurociência de ruídos, né? Quando a gente começa a observar esses ruídos e silenciar eles. Parar de se julgar tanto, parar de se criticar, de se condenar, de se culpar. Ei, socorro, que peso carregar tudo isso toda hora nas costas. E aí, qual que é a parte mais importante disso? Que quando a gente aprende a silenciar os nossos ruídos, a gente também consegue dar mais ênfase para as qualidades, para os benefícios, não só com a gente, mas também com os outros. Então, quando a pessoa aparece com uma dificuldade para você, com um julgamento, você pode se aliar ao lado ruim dela e criticar e julgar e pesar e sobrecarregar, ou você pode se aliar numa luta contra os males, ajudando a pessoa a focar nela no positivo. Então, assim, para a gente trabalhar a bondade, a gente precisa também estimular o que há dentro da gente e o que há dentro do outro. Quando eu estimulo o que há dentro de mim, naturalmente isso me torna mais forte para estimular o que há dentro do outro. Quando eu estimulo o que há de bom dentro do outro, ajudo ele a silenciar o julgamento dele, eu também estou, de uma certa forma, espelhando isso dentro de mim, acolhendo o que há de bom dentro de mim. E aí, por último, aqui nessa ponta do planejamento é o quê? É você começar a ter mais consciência do que pulsa no teu coração, ter mais presença no dia a dia, né? Então eu falo isso para todos os meus clientes. Quando você olha e começa a olhar com um olhar assim de sentir, não com os olhos físicos, mas de sentir, né? Então eu tô, por exemplo, uma coisa que eu sinto que me traz muito bem-estar é servir as pessoas. Eu aprendi isso com meus pais e é uma coisa que eu gosto muito. Então eu gosto de servir as pessoas cozinhando, eu gosto de servir as pessoas sentando ali do lado e vivendo aquele tempo ali com qualidade. Eu faço isso muito com a minha filha, né? A gente pinta a tela, pinta madeira, a gente faz várias coisinhas ali, costura, cozinha, sabe? E isso é uma coisa que me traz muito bem-estar. Então, quando a minha energia está negativa, quando a minha energia está destrutiva, o que eu faço? Quando eu tenho presença, quando eu sei, quando eu tenho consciência do que me faz bem, eu pego essas ações e mudo para o neutro ou para o positivo. Então vamos supor, Larry, hoje eu não estou me sentindo tão bem, mas uma coisa que eu consigo pensar que me fazia muito bem era aquele bolinho de milho que a vovó fazia. Puf! Larry, uma coisa que faz minha energia mudar é um banho bem gostoso. Larry, uma coisa que faz a minha energia sair do destrutivo e ir para o positivo é um exercício físico, é ligar para alguém. Então, assim, tenha a presença de você, como você se sente em cada momento.
Porque quando você tem consciência disso, o que acontece? Você começa a cultivar momentos de mais paz, de felicidade, e aos poucos você vai acabar percebendo que esses vão ser os momentos que você mais vai gostar no seu dia, os momentos que você está aí presente 100%, sendo capaz de ter ações, de estar com uma postura à disposição, né? Então criar causas e condições para que eu tenha paz, fluidez, felicidade. Eu falei muito essa palavra aqui no decorrer desse vídeo, que é fluidez. E fluidez é prosperidade. Porque para pensar na natureza, as coisas, elas fluem, né? A água vai alimentando as plantas vão crescendo, as que morrem já vão virando adubo para a terra. Então tudo está sempre fluindo a todo momento. Então a prosperidade, ela é essa fluidez. E muitas vezes a gente não flui, pensa agora num barco, num rio. Você está num barco. E aí você para numa pedra. Aí você não flui mais. Você ficou ali, estagnado. Você queria ir do ponto A para o ponto B, mas você não consegue porque você está parado numa pedra. Então o que é? A gente fluir é a gente ou desviar da pedra, que é o mais sábio, ou a gente identificar essa barreira e tirar ela, né? Então quando a gente está presente com a gente consegue ir fluindo para essas barreiras de forma que vai trazendo mais leveza e suavidade para essa experiência que é aqui na Terra. O sexto ponto foi o planejamento. Eu me estendi um pouquinho mais para falar sobre planejamento. E o último ponto que eu quero falar para vocês é foco. Foco é o quê? Foco é assim, ó, menos é mais na vida. Então assim, você quer muitas coisas na sua vida, você tá com muitas metas aí. Aí todo dia você põe um pouquinho de energia em cada área dessas. Chega no final do dia, você fala assim, Larry, fiz um monte de coisa, mas tem a sensação de que não fiz nada. Por quê? Porque você coloca um pouquinho de energia aqui. E quando ainda tem problema, você fica pulando de galho em galho, assim. O que acontece? Você não consegue focar. Quando a gente reduz o número de metas e foca mais energia, o que vai acontecer? Você vai chegar no final do ano e no final do dia vai falar assim, uou, cresci aqui, cresci aqui, cresci aqui. Então, o que eu quero convidar vocês é assim, olhem as áreas, olhem cada área da vida de vocês, como que foi a parte de você com você, como que você evoluiu em questão do seu amor próprio esse ano, como que você evoluiu em relação aos seus relacionamentos, tanto familiares quanto dentro do seu trabalho, quanto que você evoluiu na sua profissão, quanto que você evoluiu em relação ao seu espiritual, olha as áreas da sua vida. Vai dando notas assim e falando assim, isso aqui para ser melhor tinha que ser assim, 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 assim. Aí você vai escrevendo as metas. Ano que vem, então, para ser melhor eu preciso fazer isso, 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 isso. Vai ter um monte de meta. Aí você vai olhar essas metas e vai focar em no máximo 3 pro ano que vem. Foque em 3, no máximo. O que vai acontecer? Você vai conseguir ter começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Quando você acaba uma meta até o fim, aí você traz outra para cá. Então não é que você, Larry, mas de todas as metas que eu tenho, não é um pensamento escasso falar que eu vou conseguir só isso. Não é que você vai conseguir só isso, é que você vai dedicar, você vai focar um tempo para algumas coisas e a hora que você conseguir, você vai para as outras. Senão você fica num processo aí de querer fazer tudo e não fazer nada, e aí isso vai virando uma bola emocional que você começa a se sentir incapaz, culpado, enfim. Quanto menos metas, melhor. Então foca no que realmente é valor para você, certo? Já fiz vídeos explicando como estruturar um planejamento certinho para vocês. Esse vídeo eu quis trazer conteúdos para que você evoluísse não só nessa parte de estruturar um mapa, mas também evoluir de forma moral, de forma espiritual, de forma psicológica. Espero ter te ajudado. Se ficou alguma dúvida, me manda mensagem, vai ser uma honra responder para você. Obrigada pelo seu tempo e vamos junto, vamos com força, vamos com tudo nesse próximo ano, que nós somos seres de luz, estamos aqui para brilhar, para fluir, para ser leveza e até muitas vezes a escuridão é extremamente importante para a gente valorizar o brilho que a gente tem. Então não fique com medo, com bloqueio de não, porque não quero viver crise, não quero viver desconforto, é o contrário. Vá de frente com crises, desconfortos, medos, pois é isso que vai te trazer essa maior consciência do que é a sua luz, do que é o seu poder. Você merece isso, você pode. Vamos junto nessa jornada de evolução.
Até a próxima!